Muito bom dia pra você. Olha onde eu tô, um dos meus lugares favoritos, com essa vista favorita, com essa vista do céu. Hoje eu tô aqui de novo, trazendo a live Blindagem da Manhã pra você. Então espero que você esteja bem. Hoje é sexta-feira. Já passou está finalizando mais uma semana e eu espero que tenha sido uma semana produtiva, uma semana que, apesar dos pesares que aconteceram, você tá aqui, você venceu, você está vencendo e a gente precisa olhar para toda e qualquer situação como uma oportunidade. Opa, tô tentando sair o negócio aqui. Como uma oportunidade de aprender. Camila, mas até nas situações difíceis, sim, nas situações difíceis é onde a gente mais aprende, é onde a gente mais cresce. Um bom marinheiro só se faz com tempestade no mar. Então você nunca vai ser uma boa marinheira da sua vida se você não aprender a passar pelas tempestades. E quando você aprende a passar pela tempestade, a próxima tempestade fica mais fácil porque você já sabe como lidar com ela. Então é sobre isso. Hoje eu vou rapidinho direto pro tema. Eu tô aqui porque daqui a pouco vou ter que gravar alguns conteúdos, então nossa live hoje vai ser bem enxuta, mas não vai deixar de ser profunda, tá? Então essas lives têm um objetivo de te trazer consciência sobre várias questões da sua vida, consciência sobre você mesma, você mesmo. Gente, eu falo mais no feminino, mas o conteúdo que eu passo aqui serve tanto para homem quanto para mulher, enfim, mas como o meu público é muito mais feminino, então eu acabo trazendo mais essa linguagem, tá? Mas fica tranquilo, pode participar quem quiser aqui das lives, porque é um conteúdo para o ser humano, não é só para mulheres, tá bom? Então vamos lá. Hoje é a 10ª live, gente, 10 lives consecutivas, tirando sábado e domingo, né? Que todo mundo merece um descanso. Mas a 10ª live de 2 semanas. Semana que vem vai ter mais 5 lives de segunda a sexta-feira. Todos os dias aqui, de segunda a sexta, né? Não todo dia, às 7h30 da manhã, tá? Lembrando que é 7h30 da manhã do horário aqui do Mato Grosso. Se for horário de Brasília, se você estiver acompanhando o horário de Brasília, é às 8h30 da manhã, tá? Porque nós somos um horário a menos, 1 hora a menos que o horário de Brasília. Vamos lá! Hoje, o tema da live é o ciclo da repetição emocional. Qual que é o objetivo dessa live? Te trazer consciência, que é o objetivo de todas as lives, mas fazer você perceber que o problema, muitas vezes, não são os acontecimentos. Não é de fato o que está acontecendo agora, mas são os padrões que se repetem na sua vida, tá? Então aqui, vou te fazer algumas perguntas e você vê se encaixa dentro da sua realidade. Você já percebeu que a fase muda? Que você muda de fase, mas os problemas emocionais, a maioria das vezes são os mesmos? Então a fase muda, tá? Às vezes você está mudando de fase, mas sempre vem muitos dos mesmos problemas emocionais. Você já percebeu isso? Mudam as pessoas, mudam os cenários, muda a sensação, muda muita coisa, mas o problema sempre continua sendo o mesmo. O problema emocional é muito parecido. Então, se você sente que você vive as mesmas dores em capítulos diferentes da sua vida, fica aqui comigo, porque nós vamos falar disso hoje. Bom dia, Nanda! Bom dia, Cássia! Bom dia, meninas! Se acheguem aqui. Hoje mais um conteúdo muito rico, riquíssimo, cheio de ouro, porque nós somos ricas. Aleluia, amém, glória a Deus. Vamos lá. Então hoje nós estamos falando sobre o ciclo da repetição emocional. Talvez você já tenha dito: nossa, mas de novo isso? Ai, por que sempre acontece comigo? Eu achei que dessa vez seria diferente. Quem nunca? Gente, eu me vejo em todos os conteúdos que eu tô passando aqui pra vocês. Eu me vejo em todos os conteúdos. Todos os exemplos que eu tô aqui, parece que eu tô falando de mim mesma. Mas, olha só. Relacionamentos diferentes, ambientes diferentes, fases diferentes, mas o sentimento se repete. Qual sentimento? Rejeição, desvalorização, sobrecarga, medo, frustração.
Acontece com vocês também ou é só comigo? Muitas vezes mudam-se as pessoas, muda-se o ambiente, muda-se a situação, mas o emocional parece que continua o mesmo. Você sempre sente rejeição, você sempre se sente desvalorizada, você sempre se sente sobrecarregada. Às vezes quando eu empolgo eu falo um pouquinho rápido, eu tenho que respirar e desacelerar. O medo permanece, a frustração permanece, mesmo parecendo que tá tudo mudado. Muitas vezes você muda. Você sai de um lugar para evitar pessoas, aí você vai para outro grupo de pessoas e fala, agora vai ser diferente. E ali você se sente de novo rejeitada, você se sente de novo desvalorizada. E isso acontece não só com um grupo de pessoas, mas com situações, com ambientes. E ambientes tem pessoas também, né? Então acaba sendo com pessoas também. E às vezes, mesmo sentindo as mesmas coisas, às vezes você começa a acreditar que é azar. Nossa, quantas pessoas, quantas mulheres eu atendo e falo, nossa, eu saí de um relacionamento ruim, aí eu termino aquele relacionamento, eu vou para um outro relacionamento, e aí eu acho que vai ser tudo diferente, e a pessoa é o mesmo perfil. Aí o que acontece? Entra um padrão mental de você de que todo homem é igual. Isso acontece com o homem também. Quando passa de relacionamento em relacionamento ruim, toda mulher é igual, só muda de endereço. Aí você internaliza essa frase. Não, porque amizades também são assim, sócios também são assim. Quantos sócios? Hoje você tem uma sociedade com alguém, não deu certo, você encerra aquela sociedade, entra em outra, não, porque agora eu achei a pessoa certa para ser meu sócio. Aí você entra na sociedade e você vive a mesma situação emocional que você viveu na anterior. Isso é o que? É azar? Não. Não é azar, isso é um padrão sendo repetido. Enquanto você não identificar esse padrão, você vai viver as mesmas coisas com pessoas diferentes, tá? Então, olha aqui. Às vezes você começa a acreditar que é azar, ou que escolhe errado, ou que tem o dedo podre. Quantas vezes eu falei, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Eu tenho o dedo podre para isso, eu tenho o dedo podre para achar sócio, eu tenho o dedo podre para amizade, eu tenho o dedo podre para não sei o quê. Não é azar, não é dedo podre. É repetição de padrão, e quando a gente entende isso, a gente sabe o que precisa mudar para fazer diferente. E isso é libertador. Libertador. Não sei se vocês estão entendendo a profundidade desse conteúdo, mas eu fico muito empolgada. Ou o que é azar, ou que você escolhe errado, ou que o problema são os outros. Nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de achar culpados e responsáveis pelos próprios resultados ruins. Então, o resultado ruim, a sua vida ela é 100%. Não é 99%, não é 90%, não é 80%, não é 70% responsabilidade sua. Ela é 100% responsabilidade sua. Mas, Camila, eu queria um relacionamento diferente, eu não queria uma pessoa que me tratasse daquele jeito, eu não busquei isso, ele era diferente quando eu conheci. Gente, tudo parte do princípio de como você se trata e como você se valoriza. Isso tudo parte do princípio do porquê que você permitiu aquela pessoa entrar na sua vida. Lógico, eu não tô tirando o mérito, a responsabilidade das atitudes da outra pessoa, porque as atitudes dela têm a ver com a vida dela. Mas o seu comportamento, as suas escolhas têm a ver com a sua vida. E isso veio de choque pra mim. Quando eu entendi isso, eu falo, nossa, mas porque por mais que a outra pessoa, sim, era tóxica, ou era uma pessoa, enfim, um relacionamento horrível, mas eu permiti que entrasse na minha vida. O que aconteceu comigo? De eu permitir que uma pessoa que eu não queria, o perfil de pessoa, não a pessoa, porque eu queria, mas eu não tinha identificado o perfil. O que aconteceu comigo que eu permiti que o perfil de pessoa que não era compatível com aquilo que eu queria entrasse na minha vida? E eu entendi. Eu me tratava exatamente igual aquela pessoa me tratava. Se eu não me sentia valorizada pela pessoa, quando eu comecei a olhar pra mim, enxergar os meus comportamentos, eu falei, cara, eu também não me valorizo. Quando a pessoa me tratava, isso é em todos, tá? Não se diz só relacionamento amoroso, todo e qualquer relacionamento, até com dinheiro. O dinheiro fugia de mim, por quê? Porque eu não me sentia merecedora que ele ficasse comigo. Então eu dava um jeito de acabar com ele inconscientemente. Então não parava dinheiro na minha mão. Vivia escassez, sabe? Uma escassez terrível o tempo todo. Mas quando eu comecei a entender, eu falei, nossa,
As pessoas me tratam da mesma forma como eu me trato, porque a forma como eu me valorizo, e a forma como eu me vejo, e a forma como eu me trato, eu estou permitindo que as pessoas façam isso comigo. Então todos os relacionamentos que não deram certo na minha vida, foi porque eu estava carente demais, eu estava com a minha autoestima baixa demais, e qualquer migalha que eu ganhasse, eu já estava aderindo na minha vida. Qualquer migalha de atenção, qualquer migalha. Então, quando você não se valoriza, quando você não olha pra você, quando você não cuida de você emocionalmente, você aceita qualquer coisa na sua vida. Então, eu entendi, falei, caramba, eu vivi relacionamentos muitas vezes ruins, porque eu não me olhava com valor. Eu não me olhava com amor. Eu não conseguia ver que eu era, sim, imagem e semelhança do Senhor. E por eu não acreditar que eu tinha esse valor e essa identidade, eu permitia que qualquer pessoa entrasse na minha vida. Me arrependo? Falei, não, porque tudo que eu vivi me trouxe até aqui hoje. Tudo que eu vivi, talvez se eu não tivesse vivido do jeito que eu vivi, eu teria seguido um outro rumo, um outro caminho. Mas hoje eu consigo enxergar que tudo que eu passei durante toda a minha vida me trouxe autoridade para poder falar com você hoje. Então não é tudo perdido, não é tudo... A gente precisa olhar para tudo que a gente viveu e aprender. E não se lamentar, e não murmurar, e falar, caramba, mas Camila, eu vivi coisas terríveis na minha vida e eu sinto muito por causa disso. Eu sinto muito por você ter vivido coisas terríveis na sua vida. E talvez coisas muito pesadas na sua vida. Mas você tá aqui hoje. Você tá aqui hoje e nós precisamos ressignificar o passado para que a gente consiga viver um futuro. Independente daquilo que você viveu. Existe possibilidade, existe um caminho a ser seguido para que você não permita mais que as coisas do passado influenciem o hoje, influenciem o seu amanhã, porque o seu amanhã é lindo. O seu amanhã é incrível, o seu amanhã é extraordinário. E as coisas que aconteceram no passado aconteceram para te parar, mas só vai te parar se você permitir. Só vai te bloquear se você permitir. A única pessoa que pode te limitar é você mesmo. A única. Ah, Camila, mas o fulano fez isso comigo, mas o fulano fez isso com isso, mas o fulano falou isso, mas o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, só vai fazer você parar se você permitir. Eu escolho se eu vou dar ouvidos para as pessoas ou não. Ah, Camila, é fácil? Não, gente, não é fácil. Porque as pessoas que a gente tem mais convívio, mais relacionamento, mais amor, muitas vezes vai soltar uma palavra, talvez seja inconsciente dele, mas vai afetar. E isso machuca, isso às vezes vai colocar a gente para baixo. Por isso que é muito importante. É muito importante você cuidar o ambiente que você vive, as mesas que você senta. Você precisa ter pessoas que não vão te deixar te desistir no meio do caminho, que vai olhar pra você, não, vambora, levanta. Não aconteceu isso? Não, mas vamos lá, tô com você, você não tá sozinho. Por isso que é muito importante você ter mentores, você ter pessoas, você ter um círculo. Como é que a gente fala quando a gente tem filho, que tem que ter um... Como é que é? De segurança? Não, como é que é? Ai, gente, me ajuda aí. Uma rede de segurança? É rede de segurança que fala? Não, não é de rede de segurança, como é que fala? Se vocês me lembrarem, escreve aí pra me lembrar. Uma rede de apoio. Oh, lembrei. Nós precisamos... A rede de apoio não é só quando a gente tem filho, não. É quando a gente tá em todas as fases da vida. Nós precisamos ter uma rede de apoio. E uma rede de apoio... Isso é... A Ellen tá aqui. Beijo, Ellen. Rede de apoio. Isso. Uma rede de apoio, porque vai chegar um momento que a gente vai tropeçar, a gente vai cair. A gente vai pensar em desistir, a gente vai pensar em desanimar. E aí? Se nós temos... tem uma passagem da Bíblia que Moisés... Ele, enquanto, eu não lembro o versículo, o capítulo, nada, mas enquanto ele estava com o cajado erguido, o Israel estava vencendo a guerra. Mas chegou uma hora em que o braço cansou. Aí teve, não sei se foi Josué e Caleb, eu não lembro quem foi. Teve dois que estavam do lado dele que ajudavam ele a manter o cajado erguido. Levantava os braços dele, sustentava o braço dele, porque uma hora cansa, gente. Uma hora cansa. E você precisa de alguém do seu lado de confiança, que você pode desabafar, que você pode ser vulnerável. Eu gosto muito de trazer isso nas minhas mentorias. Um ambiente que você pode ser vulnerável, um ambiente que tá todo mundo focado pro mesmo alvo. Que tá todo mundo pensando, não tá preocupado em
em julgar ninguém, não tá preocupado em criticar ninguém, porque tá todo mundo ali indo pro mesmo alvo, querendo crescer, querendo se curar, querendo se libertar. Então isso é muito importante. Isso, tenha ambientes que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir avançar. Que você tenha esses ambientes, tenha essa rede de apoio, tenha pessoas que quando o seu cajado pesar o braço, cair, ela vai te ajudar a erguer o teu braço. E isso é muito importante. Então, assim, e tudo isso parte do princípio de que eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os padrões que eu estou repetindo, que é sobre o que a gente está falando hoje. O ciclo de repetição emocional. Quais são os padrões que eu estou repetindo? O que eu estou vivendo hoje que, na verdade, não é meu. São coisas que eu aprendi com outras pessoas e meu cérebro criou um padrão, acreditou que era isso e eu estou só reproduzindo o que eu aprendi. Eu estou só reproduzindo o que eu aprendi. Muitas vezes, na minha infância, você na sua infância, você viu o relacionamento do seu pai e da sua mãe e o relacionamento era ruim. Hoje você entende que era muita cobrança, era tóxico e tal. Mas, quando você olha para os seus relacionamentos hoje, o quanto que é parecido com aquilo que você viu, teu pai e tua mãe vivendo, os teus tios, teus avós vivendo, enfim. O quanto que foi parecido ou é parecido? Por quê? Porque foi um padrão que estabeleceu e você está só reproduzindo. Talvez você está agindo hoje como a tua mãe agia lá atrás e você percebeu isso. E isso fez com que fosse a sua verdade e hoje você reproduz achando que é normal. E não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Olha só, existe algo chamado padrão emocional. Quando uma emoção não é resolvida, ela procura situações para se confirmar. Gente, isso é muito forte. Ela procura situações para se confirmar. Se eu acredito que eu não tenho valor, se eu acredito que eu sou pequena, porque eu tô falando o que eu acreditava de mim, tá? Que eu era pequena, que eu não tinha valor, que minha palavra não tinha peso, enfim. Eu sempre me rodeava de pessoas que confirmavam isso. Que confirmavam isso pra mim, que me tratavam conforme aquilo como eu me acreditava ser. E olha só, quando uma emoção não é resolvida, ela procura situações para se confirmar. Sem perceber, você tolera o que já deveria ter aprendido a não tolerar. Você reage sempre do mesmo jeito. Você se posiciona sempre do mesmo jeito. Você se cala do mesmo jeito. E isso, o ciclo vira repetitivo. Você fica rodando no mesmo lugar e não sai. O que tem se repetido na sua vida que você finge não perceber? Caraca! Enquanto você não olha para o padrão, você continua achando que o problema é externo. E, gente, tudo parte do princípio do interno. Tudo parte do princípio do interno. Como que você se enxerga? Como que você se vê? Como que você se valoriza? Porque se você fala sim pra todo mundo, porque você acha que você é boazinha e você tem que falar sim pra todo mundo, isso não é se valorizar. Você está justamente fazendo o contrário. Você não está se valorizando. Porque se você diz sim pra todo mundo, quer dizer que está dizendo não pra você. Qual que é a sua dificuldade de falar, amigo, hoje eu não posso. Amigo, hoje não dá. Nossa, Camila, mas a minha amiga me ajudou tanto. Ela, no momento de dificuldade, ela tava lá. Como é que eu vou falar não pra ela? Pois é. Se ela é sua amiga, ela vai entender quando você fala, amiga, hoje eu não posso, vamos marcar outro dia? Amiga, hoje eu não posso, eu tenho que dar prioridade pra tal coisa que eu já comecei várias vezes e eu não continuei. Eu preciso terminar isso daqui pra que eu consiga ir pro próximo nível. Gente, quem te ama vai respeitar o seu posicionamento. Quem se afasta porque você diz não, é porque ela tava só te usando. Quem te ama não vai se afastar de você porque você falou que aquele dia você não vai poder fazer o que ela queria, o que ela precisava. Exceto o excesso, lógico que caso de vida ou morte, é lógico, é outros 500, eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando de situações em que você sempre diz sim pra todo mundo e você acaba sobrecarregada, exausta, cansada, estressada, porque você não sabe se posicionar, porque você não sabe dizer não, e isso vem de uma condição emocional com a nossa ex-amiga raiz de rejeição. Eu não vou falar com a amiga não, porque eu não quero mais ela não. Ela tenta voltar todas as vezes, mas eu tenho que pôr ela no lugar dela. A raiz de rejeição, o medo de se sentir rejeitado, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo da pessoa olhar pra você e falar, nossa, eu fiz tanto por você, a única vez que eu peço uma coisa pra você, você diz não.
O medo de escutar isso, o medo de não ser suficiente para as pessoas à sua volta. É uma raiz de rejeição. Tá? Enquanto você não olha para o padrão, você continua achando que o problema é externo, mas o padrão sempre começa dentro. Não é externo, é dentro, tá? E já vamos indo para o fechamento já, ó. 20 minutos. Falei que a live ia ser rápida hoje. Eu não consigo. Eu consigo. Eu fiquei com eu não consigo, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Vamos lá pro fechamento, então. Talvez você não esteja vivendo novos problemas. Talvez esteja vivendo o mesmo padrão em versões diferentes. E nada muda enquanto o padrão não é identificado, porque o que não é consciente se repete. O que não é consciente se repete. O que eu venho falando em todas as lives? Essas lives, a intenção dessas lives é te trazer consciência. Porque o que não é consciente, você repete. A partir do momento que você tem consciência e você, caramba, você começa a identificar. Eu começo a falar, eu trago muitas situações, às vezes, da minha própria vida, mas não é pra dar o exemplo da minha vida. Porque quando eu trago o exemplo da minha vida, você lembra da sua. E quando cai as fichas, a ficha cai, você entende, esse é o primeiro passo para a mudança. E deixa eu ver aqui. E o primeiro passo para a mudança sempre vai ser consciência. A gente não muda aquilo que a gente não tem consciência, tá? Então, essa live foi a 10ª live e tudo que eu venho trazendo aqui é conteúdo que está dentro da jornada alva. O que é a jornada alva? A jornada alva é um processo. É um processo para começar essa mudança. Então, dentro da jornada alva, são 7 dias, são 7 aulas. 7 aulas gravadas, que não é só mais um curso, tô tendo feedbacks incríveis da jornada alva. A Ellen, que tá aqui também com a gente na live, ela me traz feedbacks extraordinários. Que dentro da jornada alva, você vai viver consciência, você vai ter ferramentas para poder aplicar, para poder trazer consciência, já poder trazer mudança. Gente, tudo parte do princípio da forma como você enxerga a situação. Muitas vezes você vai mudar a sua forma de olhar para a situação e isso vai fazer toda a diferença. Porque é pesado enquanto você olha como um problema. Quando a gente muda a forma de olhar, e isso nós mudamos com mentalidade, tá? Mudando a forma de pensar, a gente muda a forma de olhar. Hoje mesmo, pra eu estar aqui agora, eu acordei 5 horas da manhã. A Ellen postando aqui assim, verdade. E bate com o meu dia. Eu fico impressionada. Bate com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Gente, é incrível. É incrível. Então, assim, hoje, pra eu estar aqui agora, eu acordei 5 horas da manhã. Eu sempre acordo 5 horas, mas hoje eu acordei 5 horas da manhã. Fiz meu cabelo, fiz minha unha. Ontem à noite, eu e minha filha já demos uma limpada na casa. E aí, coloquei de manhã, já coloquei pão de queijo pra assar pra ela ir pra escola. Já botei roupa pra lavar, pra poder estar aqui e estar bem pra você. Só que, Camila, eu tenho que viver nessa correria, nessa loucura o tempo todo e papapá. Não é isso que eu tô falando. Não é que você tem que estar nessa correria, nessa loucura, esse monte de coisa pra fazer antes das 7 horas da manhã. O que eu quero dizer é que eu tô leve, mesmo tendo feito tudo isso. Eu estou bem, mesmo tendo feito tudo isso. Eu estou disposta porque eu olho, falo, gente, eu tenho uma live, eu tenho um propósito, eu tenho pessoas me esperando, e isso traz leveza, isso faz com que a jornada fica mais leve. A forma como eu olho, porque antes eu fazia tudo isso e eu falava, eu não dou conta, eu tô cansada. Era a mesma rotina, mas a forma como eu olhava é diferente. Eu não tinha propósito. Eu não olhava, eu não usava aquilo que eu tinha pra transbordar. E eu ficava, meu Deus, eu não tô cansada, eu não tô aguentando, é muita coisa, eu sou sozinha, eu vivia nessa lamúria, lamúria. Eu vivia nessa reclamação pela forma como olhar, porque eu olhava o problema. Quando eu olhei hoje, eu falei, meu Deus, veio assim, eu falei, caramba, o tanto de coisa que eu fiz agora de manhã e eu não tô me lamentando, eu tô aqui feliz, eu tô alegre porque eu tenho um propósito pra cumprir. Falei, nossa, e ontem à noite eu falei, eu tô tão cansada. E amanhã eu tenho que acordar, fazer meu cabelo. Falei, opa, peraí, o que eu posso adiantar hoje pra que amanhã não seja sufocante? Aí eu me organizei. E hoje eu tô aqui com você, trazendo conteúdo. Precisa ser corrido toda? Não precisa ser corrido e essa loucura todos os dias. Mas hoje foi um dia que precisou ser e tá tudo bem. E não me desestabilizou por causa disso. Porque hoje é diferente da Camila de 5 anos atrás, que olhava pra tudo como um peso.
Hoje eu olho pra tudo com propósito. Tudo isso tá me levando a um propósito. Tudo isso, e cada vez, gente, eu amo feedback, tá? Eu amo depoimento. Então, cada vez que uma de vocês chega, Camila, live, nossa, a live de hoje fez isso comigo. Nossa, tá sendo muito bom. Tá sendo, a Ellen direto faz isso comigo e isso enche o meu coração. Isso enche o meu coração. Falei, nossa, caramba, vou continuar. Isso é gás pra poder continuar. Então, todas as vezes que você puder validar uma amiga, um amigo, por aquilo que ele está fazendo, e não é mentir, tá, gente? É validação de coração e de verdade, tá? Não é pra mentir. Mas todas as vezes que você puder validar alguém, empreendedora ou empreendedor que você tá vendo que tá lá, Ellen, eu falo isso pra todo mundo, eu saio da onde eu tô, eu moro aqui perto do Parque São Jorge e eu vou lá do outro lado da cidade só pra visitar a Ellen, porque é extraordinário o que ela faz lá. A Ellen tem a Ice Queen, que é uma sorveteria expresso, sorvete expresso, e é extraordinário o que ela faz lá. Sabe? Então, valide. Eu falei assim, eu atravesso a cidade. Tem sorveterias aqui perto de mim? Tem muitas. Mas eu faço questão de ir lá na Ellen, por quê? Porque ela é incrível, o trabalho dela é incrível, o atendimento dela é incrível. Então, quando a gente faz isso, a gente valida, a gente prioriza, ou a gente visita, ou a gente marca num post. Gente, vocês não têm noção do poder que é isso. Do poder que é isso, da força. Você tá sendo os dois que ergueram o braço de Moisés lá. Porque Moisés, enquanto a guerra tava perdendo, o braço caía, a guerra perdia. Então tinha dois que sustentavam o braço dele lá. Você tá dando suporte. E isso é incrível. Valide, elogie, deixe que seja verdadeiro, tá? Mas isso traz um gás tão grande para as pessoas, que você tá ajudando sem saber. Só com um elogio, só com uma validação. Então, tá? E a live de hoje foi isso. Vou deixar salva aqui. Quer ver de novo? Quer mandar para as pessoas? Tá salva. Mande, compartilhe, comente, porque isso me ajuda. Porque o Instagram tá me sabotando. O Instagram tá me sabotando e eu tô reparando que ele não tá distribuindo o meu conteúdo. Então você me ajuda compartilhando, comentando, curtindo, apertando no aviãozinho, mandando no direct ou compartilhando. Enfim, se você sentir no coração que pode me ajudar fazendo isso, tá bom? Mas hoje seu dia tá abençoado, assim como eu falo todos os finais de live, seu dia seja abençoado com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você tenha inteligência emocional, espiritual e intelectual para poder lidar com toda e qualquer situação na sua vida. Nanda, ai que lindo, ó, está sendo uma bênção essas lives. Nanda, um beijo. Gente, a Nanda trabalha com cartonagem, a Nanda, o trabalho dela é incrível também. Então, a Nanda_cartonagem.curso, ela ensina, ela faz. E então, ó, verdade, não recebi a notificação sua, tá vendo? Ó, a Nanda não recebeu a minha notificação da live. Eu tô sendo sabotada pelo Instagram. Então, se vocês puderem compartilhar, curtir e mandar, vocês me ajudam a mudar aqui o algoritmo ao meu favor. Porque eu tenho certeza que aquilo que tá sendo entregue aqui tá sendo muito valioso. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Obrigado, Ellen. A Riva tá aqui também, Riva. Que live top, minha amiga. Beijo, Riva. Ontem nós falamos de você, nós estivemos lá na roda de conversa com a Simone. Lembramos de você, Riva. Estamos com saudade, tá? Saudade de você. Espero que você logo já esteja 100% pra estar junto com a gente. Um beijo, minha linda. Beijo, gente. Deixa eu finalizar a live aqui, porque senão eu fico aqui o dia inteiro. Obrigado, Nanda. Obrigado, Nanda. Obrigado, Riva. Obrigado, Ellen. Quem mais que falou comigo aqui hoje? Obrigado, gente. Cássia também estava aqui. Se você quer que eu fale seu nome, me dê um oi. Nas próximas lives você conversa aqui comigo que eu converso com você. Um beijo. Fica com Deus. Seu dia já está abençoado em nome de Jesus.